Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, de segunda a sexta, das 19 às 19h30, sempre trazemos convidados muito especiais, pessoas inteligentes que conheçam bem a cidade. Uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente com capacidade de procurar e propor soluções para esses imensos problemas. O nosso convidado de hoje é a segunda vez que ele vem no nosso programa Tribuna Livre. Inclusive, você pode procurar nas redes sociais, no YouTube, você vai encontrar esse programa com esse nosso convidado, que é a segunda vez que veio aqui. Vereador de primeiro mandato, vereador advogado Laércio Sandes. Boa noite, Laércio. Tudo bem? Graças a Deus, Roberto. Boa noite. É um prazer estar aqui. Boa noite para todos que nos assistem. O vereador, ele foi eleito pelo PMN na coligação que tinha a encabeçada Carlos Roberto. Ele está agora na Câmara Municipal e tem tido um certo destaque numa Câmara que não é considerada das melhores nos últimos anos. Vereador, o senhor já passou da metade do mandato, não é isso? E a Câmara, como é que o senhor analisa? A Câmara era tudo aquilo que o senhor imaginava? Roberto, o senhor que tem um vasto conhecimento no direito e está na Câmara Legislativa que constrói leis. A Câmara é tudo isso que o senhor imaginava? Eu imaginava toda o travamento que é a estrutura legislativa, a estrutura do Estado, ela tem esse travamento, até por já ter uma noção pela formação que eu tive, mas imaginava que ela teria um pouquinho mais de qualidade. Infelizmente, ela peca, ela é um pouco engessada, então isso acaba com que atrapalha o interesse da cidade num todo, né? Acaba realmente sendo mais dificultoso até o nosso trabalho. Bom, o senhor, como é um advogado e conhece a questão das leis, quando o senhor enxerga alguns projetos de lei, o senhor não reconhece que são muito limitados, são pobres, legislativamente falando? Você não sente isso? Que eles são muito fracos, digamos assim? Tem projetos muito interessantes que são apresentados, outros que realmente não têm conteúdo ou pertinência, até por conta que já temos uma lei estadual que regula o assunto, uma lei federal, mas que às vezes o colega ele insiste em apresentar pelos motivos particulares que ele lá o tem, e que não vai acrescentar nada para a cidade. Na verdade, nós vamos lá simplesmente estar aprovando algo que muitas das vezes já está em prática, prejudicando o interesse de outros que têm muito mais relevância. Então, eu acho que é aí onde a gente chega naquela questão do nível da Casa Legislativa, precisaria ser um pouco melhor, e não só isso, até a assessoria dos vereadores precisaria realmente ter um pouquinho mais de qualidade para que, dependendo do colega vereador, ele fosse talvez orientado para realmente apresentar algo mais qualitativo, não quantitativo. Hoje muitos vereadores trabalham com quantidade. Eu acho que não é isso que a cidade deseja. A cidade deseja qualidade de vida, e não por si só. Eu apresentei 20 projetos de lei, você apresentou 3, isso não quer dizer nada. Quantidade não quer dizer qualidade. A Câmara de Guarulhos tem sido alvo de muitas ações de inconstitucionalidade, as chamadas ADINs. É aprovada uma lei, o prefeito veta, a Câmara derruba esse veto e o prefeito acaba entrando com uma ação de inconstitucionalidade, derrubando a lei definitivamente. E tem acontecido isso sucessivamente, são dezenas e dezenas de projetos que acabam simplesmente gastando papel e não tendo um efeito. E também temos as leis que são aprovadas, mas que não são regulamentadas. O senhor, como jurista, como é que analisa essa situação?
Eu analiso sobre duas situações. Eu acho que peca muito na hora da votação, porque muito dos quais votam pelo impulso de votar tudo positivamente, muitas das vezes para compartilhar da ideia ou fazer uma média com um colega. Eu, às vezes, voto divergente, até pela minha convicção, e muitas das vezes já fui voto vencido. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que o nosso executivo, a nossa prefeitura, ela peca no que diz respeito à regulamentação de muitas leis. Eu vejo uma ineficiência muito grande, não digo do chefe propriamente do executivo, acaba sendo ele porque ele é o responsável, a quem ele nomeia ou deixa de nomear, mas eu vejo uma falha muito grande das respectivas secretarias ou do próprio jurídico, que poderia ser mais eficiente. Infelizmente, o jurídico na nossa cidade, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela deixa a desejar. Prova disso que eles tinham que atingir uma meta de 10% esse ano de eficiência no que diz respeito à dívida ativa, e não vai atingir nem a metade. Então, isso daí, para mim, é uma ineficiência de um departamento que poderia estar assessorando o nosso prefeito com mais qualidade. Então, eu acho que é um problema sério isso. Atualmente, o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, ele tem uma ampla base de sustentação. Isso acaba dando uma certa tranquilidade para ele governar. E dificilmente, ou quase nunca, ele recebe críticas dessa base. E até da infraestrutura dele, de alguns pontos-chave, não recebem críticas. Isso não é uma deficiência da atual legislatura, ou seja, de a grande maioria não construir críticas construtivas ou pertinentes ao Executivo, Laércio? Concordo. Eu acho que o nosso legislativo, ele peca muito dos colegas acabam sendo, não vou dizer conivente, mas acaba ficando quietos nos questionamentos, e não pode ser assim. Se você vê lá na tribuna da Câmara, nós encontramos lá uma meia dúzia que usam da palavra efetivamente para criticar a falha ou a omissão de algum secretário. Eu acho que a gente tinha que ser mais incisivo. A gente está ali exercendo um mandato e não para se perpetuar no poder. Então, a gente teria que fazer por onde merecer os votos a quem colocou-nos lá no dia a dia. Então, eu acho que precisaria ser um pouco mais qualitativo, inclusive, esse tipo de situação. Infelizmente, nós temos uma Câmara deficiente nesse sentido. Bom, historicamente a Câmara acaba se renovando acima de 50%, tá? O último mandato foi mais de quase 60 e poucos % de renovação. Poucos conseguiram voltar. Mesmo porque um dos motivos alegados é que o vereador ele acabava não conseguindo levar obras ou satisfazer os eleitores. O senhor é do PMN, teve uma votação. O senhor considera que tem conseguido fazer o que o seu eleitorado espera do senhor, ou o senhor acha que vai ter dificuldades de voltar nesses eleitores para pedir o voto novamente? Ô Roberto, eu como advogado, eu represento basicamente a votação, ela foi de certa forma direcionada em razão da minha atividade profissional. Então, eu represento em muitas das situações essas pessoas. Quando fui eleito, só que depois de eleito não mais somente elas, mas efetivamente toda a cidade. Nós temos bastante dificuldade no atendimento, mesmo compartilhando de algumas ideias do governo, a gente sofre muito. Nós temos alguns secretários que me parece que querem levar o assunto às vezes para o lado um pouco pessoal e acaba sendo incisivo em não nos atender. Isso eu acho que é decorrência até de uma reeleição. Eu acho que a questão que se está passando do país afora, a discussão da reeleição, precisa ser rediscutido, porque isso acaba influindo na gestão das prefeituras, do Estado, da máquina executiva num todo. Então, a gente sofre muito, porque enquanto a gente está ali cobrando algo, eu não estou cobrando algo em nome próprio. Em nome próprio, eu jamais iria lá cobrar. Eu estou lá cobrando porque eu aceitei estar vereador. Então, eu acho que o prefeito ele tem por obrigação me atender, o secretário muito mais, e não ele achar que
a secretaria tal é a casa dele, ele faz do jeito que ele quer. Se fosse a minha casa, eu faço do jeito que eu quero. Agora, enquanto prefeitura, enquanto secretaria, ele tem que nos atender, porque lá nós estamos cobrando em nome de alguém. Infelizmente, está se tornando muito comum. Me preocupa muito esses 2 últimos anos do governo que virá. Como que será realmente? Porque a coisa está muito séria e a cidade realmente está abandonada, né? Então, a gente não pode bater palma e falar que está tudo bem, que realmente não está, não. A cidade está sofrendo e quem está colhendo isso é a população que não merece passar por isso. Fala o seguinte, vamos para um rápido intervalo. No retorno, continuamos com Laércio Sandes. Vamos continuar falando sobre alguns secretários que mandam mais do que o prefeito em Guarulhos. É rapidinho. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Hoje conversando com Laércio Sandes, vereador do PMN, uma das pessoas que não tem medo de falar do que pensa lá na Câmara e aí tem recebido também muitas e muitas críticas, pelo menos veladas, né? Mas eu gosto muito do jeito que ele fala e ele não tem medo de falar, mesmo porque é advogado. Advogado acaba falando muita coisa mesmo. E ele estava falando no bloco anterior sobre alguns secretários que acabam não atendendo o vereador. Não só o Santos tem essa reclamação, mas o Eduardo Barreto, os vereadores da oposição, Geraldo Celestino, Romildo Santos, parece que é muito comum e parece que não é localizado, né, vereador Laércio? Parece que eles não atendem mesmo e vai levando. Infelizmente vão empurrando, vão atendendo algumas demandas da cidade que nós não sabemos qual é o critério que eles usam e outros pontos da cidade que, se você colocar no fiel da balança, passa a ter mais necessidade e acaba não atendendo. Então isso só judia da população que mais precisa. Não vou aqui apontar a obra X e Y porque eu não sou técnico no assunto, mas a gente lá se pondo como leigo, a gente identifica no horizonte geral aí do ano de que algumas outras prioridades seria muito que mais relevante do que aquela que está sendo executada. Então a gente percebe um pouco o governo perdido aí e a gente não gostaria que isso continuasse. Nós estamos aí para ajudar, para colaborar e eu faço uma crítica sempre construtiva. A gente quer ajudar, porque eu não estou aqui partir para uma discussão política simplesmente querendo demover de quem lá está. Não, não é isso. Nosso propósito é sempre ajudar, mas esse ajudar não pense que é buscar a gente de ficar omisso. O que eu tiver que falar, o que tiver que discutir, tiver que usar a tribuna, eu vou fazer desse expediente porque eu acho que é o nosso propósito, que nós viemos para estar vereador e temos que fazer, merecer o voto de todos que ali confiaram na gente. Bom, nesses 2 mandatos, o senhor chegou a detectar qual é o grande problema da cidade, na sua opinião? Qual o problema que nos próximos anos a administração tem que tomar uma atenção especial? Roberto, eu acho que a nossa cidade ela é muito grande. Eu acho que ela precisaria partir para uma regionalização igual é em São Paulo, administração regional, porque hoje é muito difícil você ter um chefe do executivo com quase 40, 30 e poucas secretarias e ter o controle de tudo isso daí. Então acaba se delegando para pessoas que muitas das vezes não têm compromisso nenhum com a cidade, mesmo que seja da cidade. A gente pode encontrar secretário da cidade que tem compromisso, às vezes está lá só por conta de outros propósitos, que não é o caso aqui da gente ficar discutindo. Então eu acho que isso daí é uma situação que nós temos que buscar a médio e longo prazo um planejamento melhor para a gestão da cidade, porque da forma que está prejudicando. A estrutura que é feita hoje é com secretário adjunto. E alguns adjuntos acabam simplesmente não tendo, aliás, o secretário adjunto não tem função definida, né? Por lei não existe uma função definida. O senhor acha que esse tipo de modelo atual deve continuar? Sinceramente, eu não vejo necessidade. Eu nunca atuei em nenhuma secretaria, mas olhando de longe assim o organograma, a gente não vê necessidade.
Você tem secretário, tem o adjunto, não sei quantas diretorias, se confunde. Nós encontramos órgãos aí que é uma folha de funcionário muito grande. Eu acho que é algo que tem que ser realmente repensado, porque quando você tem um orçamento e você direciona tanto para a folha, você sabe que aquilo ali vai tirar alguma coisa da saúde ou da educação, algum outro investimento em melhorias para a cidade. Então eu acho que é desnecessário isso aí. É algo que a Câmara pode colaborar futuramente, repensando em tudo isso aí. O doutor Laércio Santos, como advogado, vou pegar um pouquinho mais nessa linha aí do direito. Existem algumas áreas, não muitas áreas em Guarulhos, que são ocupadas de forma não dentro do direito. Você acha que não está na hora da cidade começar a rever alguns conceitos com relação à ocupação da área urbana? Juridicamente falando. Eu acho que isso já passou da hora. Eu acho que a nossa cidade precisa planejar melhor a ocupação. Tem muitas ocupações irregulares e a gente enxerga isso também. Já teve um avanço bastante suntuoso, mas eu ainda acho que precisa melhorar. E não depende só da prefeitura, só das secretarias, a sociedade civil num todo, os órgãos representativos, seja a OAB, o CREA, eles precisam colaborar com a cidade, porque não basta a gente ver uma invasão lá na Vila União e falar, invadiram aquela região, por que invadiu? Então, eu acho que nós todos teríamos um pouco de responsabilidade. Isso aí. E também não é somente a invasão lá da Vila União, é também na área mais central, viu? Existem algumas ocupações, por exemplo, ao lado de córregos que deveriam ter 30 metros, a pessoa vai lá e faz um comércio que está lá há 30 anos. Isso também deveria ser repensado, ou você não acha? Concordo que deveria ser repensado, mas isso daí é uma omissão que vem de longe, né, Roberto? Nós tivemos alvarás de construção que saiu lá nos idos de 70 ou 80, construiu-se prédio próximo à passagem de rio, coisa do tipo. Nós temos aí posto de gasolina ou estabelecimento comercial do lado do 9º DP, por exemplo, aquele posto que nós temos ali. O próprio 9º DP? O próprio 9º DP. Então você percebe que o próprio Estado é conivente com os erros da lei, desrespeitando a legislação. Existe solução jurídica para isso? Existe. Solução jurídica sempre vai ter. Vai chegar uma hora o quê? Que o Ministério Público vai propor ação civil pública, obrigando o nosso prefeito a tomar providência. Já vem ocorrendo, né, algumas ações esparramadas pelo judiciário. Recentemente nós tivemos ali na Suplicy com a Salgado Filho, recentemente, há uns 3 anos aproximadamente, 3, 4 anos, o Ministério Público promoveu a ação, a prefeitura teve que agir e tirou todos dali. Acabou, não tem mais ninguém naquela encosta ali. E outros cantos da cidade da mesma forma. Então, infelizmente, o poder público municipal, em alguns aspectos, fica aguardando ou quieto, e aí o Ministério Público, que parece-me que não tem o que fazer, tem muita coisa por fazer, acaba entrando com essas ações, obrigando o município a tomar uma providência. Nós, enquanto cidadão, enquanto eleitor, simplesmente temos que apresentar as denúncias para o Ministério Público, se for o caso, e cobrar do nosso prefeito, cobrar dos nossos vereadores alguma providência nesse sentido. E me diz o seguinte, com relação aos próximos anos, com relação à política, como melhorar a política, a discussão da política, os candidatos e também os nossos políticos, para dar uma melhorada no nível, como é que se faz? Isso se faz, Roberto, a meu ver, com muito estudo. Com muito estudo, oportunidade de estudo. Não é simplesmente eu criar uma sala de aula e colocar os alunos lá dentro e não ter qualidade. Precisa ter qualidade de estudo. No instante que nós tivermos um estudo com qualidade, me parece que talvez aí caminhamos até para um período integral, como é alguns países do mundo desenvolvido. Com o estudo de qualidade, nós vamos ter cabeças pensantes e as pessoas com mais capacidade para poder cobrar. Bom, nós estamos nos 2 minutos finais. Eu gostaria de deixar esses 2 minutos para o doutor Laércio Santos para dizer alguma coisa que nós não deixamos ele falar. Deixamos alguma coisa sem falar, doutor Laércio? 2 minutos para o senhor. Roberto, a gente, quando é questionado, nós temos diversos pontos que nós vamos elencando. Eu, pelo menos, sou assim. Eu estou aqui
Eu vim da advocacia, não sou paulista nem paulistano, estou em Guarulhos e ingressei nesse mandato legislativo. Estou para ajudar a cidade. Eu não estou para ajudar o político que está no mandato A, B ou C. Se esse determinado colega tiver um trabalho bom para a cidade, ele vai ter o meu apoio, minha consideração. Agora, eu não estou para fazer politicagem, a gente está para fazer um trabalho realmente sério. Sei que é difícil, a nossa Câmara Municipal ela é bem diversa, das cabeças pensantes, formação, cultura, tudo mais, mas a gente tem que desenvolver as nossas ideias e ser perseverante. Conversamos com o Laércio Sandes, ele que é paranaense também. Aliás, o Paraná vai dominar Guarulhos, hein? Tem uns 4 vereadores ali, secretário, prefeito, jornalista eu, no caso, né? Tudo, o Paraná todinho está vindo para Guarulhos aí. Quero agradecer ao Laércio Sandes. Se tiver outra oportunidade, gostaria de chamá-lo aqui para falar um pouquinho mais sobre política na cidade de Guarulhos. Vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado, boa noite a todos. Gente, muito obrigado. E olha, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Aliás, vou dar mais um segundinho. Deixa um telefone aí para o pessoal, se quiser falar com o senhor, um e-mail. Quem desejar falar comigo, meu e-mail é sandes, meu sobrenome, sandesadv@uol.com.br, e o telefone do nosso escritório do mandato é o 4378-7866. Se me permitir, nós temos um site também, www.drlaerciosandes.com.br. Repete o site, fica mais fácil. www.drlaerciosandes.com.br. É isso aí. Aí você pega todas as informações nesse site. Gente, muito obrigado pela audiência e procure a gente nas redes sociais. Tribuna Livre, curte a nossa página lá. E para você, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.